Shalom a todos. Boker Tov. Se for de manhã, Tzaharim Tovim se for à tarde, Erev Tov se for na tardinha e Laila Tov se for à noite, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Hoje nós entramos na Parashat. A Parashat dessa semana é a Parashat Re, veja. E nós vamos voltar a fazer aquele trabalho como lá no comecinho de Devarim, nós vamos nos colocar aqui dentro, né? Vamos nos enxergar na vida de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre. Como que nós vamos nos enxergar? Bom, nós vínhamos de casa, nós éramos adolescentes, de repente, depois nós éramos jovens, depois nós éramos adultos, e durante essa adultice, nós passamos mais ou menos uns 40 anos, que foi o tempo do deserto, mas na nossa vida mais ou menos uns 40 anos nos entendendo, nos questionando, tendo dúvidas, tendo respostas, estudando, almejando o nosso emprego, não é? A nossa vida, o nosso relacionamento afetivo, todas as coisas ali nos 40 anos. Agora nós somos adultos, agora nós temos que agir. Era mais ou menos assim, a gente veio trazendo dessa maneira. Não é? Então nós vimos o legado de Moshe, o que é que nós deixamos, o que é que nós passamos para as próximas gerações, como é que nós vamos entrar nessa terra prometida, se é que nós vamos entrar nessa terra prometida. Não somos aquelas tribos que não quiseram passar o Jordão, por exemplo, não é? O que nos espera ali na terra prometida. Será que nós estamos preparados? Enfim, tudo que nós adquirimos esses 40 anos no deserto. Uma coisa, seja você entrando na terra, não entrando na terra, seja você desistindo porque as coisas estavam boas ali, seja você mudando de ideia, seja você agora encarando e lá encontrando tudo aquilo que você buscou esses 40 anos todos, seja como for, tem uma coisa que nós adquirimos aqui, querendo ou não, e o nome disso é experiência. Sabe que quando Moshe chega, essa parte do Shema Israel que nós falamos sobre ouvir e escutar, eu posso ouvir aqui com os ouvidos, ouvir os passarinhos que estavam revoando aqui em frente agora, fazendo uma barulheira, uma cantoria, eu posso escutar eles, eu posso escutar as pessoas na rua, os carros passando, eu posso escutar você pode me escutar aí, mas esse é um ouvir, esse é um ouvir porque temos as orelhas ali, porque temos a audição, mas o escutar, essa escuta, essa é a que nos interessa, que nos interessou quando nós falamos da Parashat Vait Hanan, da Parashat Ekev, não é? Nós viemos vindo legado, nós viemos vindo escutar, nós viemos vindo agora ver. Por que eu resolvi então que nós vamos falar sobre nós novamente? Nós vamos ler aqui muitas coisas, não é? Eu vou utilizar hoje a Haim do Benatar, do Rabino Benatar, muito simples, um dos maiores comentaristas, depois do Rashi, é claro, dos comentaristas da Torá. Mas por que eu resolvi falar de nós? Porque escutar os mais velhos, porque escutar aqueles que têm experiência, por escutar aqueles, não é fácil. E nós sabemos que essa geração que entra na Terra Prometida não é a mesma geração que veio com Moshe, que conheceu tudo, que viveu o bezerro de ouro, que, enfim, eles ficaram no deserto, eles morreram. Então nós sabemos que é outra geração. Nós somos essa geração. E nesse momento, como é difícil essa escutar aquele que tem experiência, aquele que pode nos dizer, olha, é melhor você não fazer assim, é você fazer assado. E por que isso acontece? Porque esse lugar de experiência é como uma laranja, é como uma maçã, que você só vai saber que gosto tem se você comer, se você experimentar. Não adianta eu vir dizer para você, olha, essa aqui é uma laranja docinha, essa aqui é uma laranja azedinha. Você precisa experimentar. Então esse é um dos motivos porque é tão difícil nós escutarmos, pararmos, porque aquela escuta escuta. Presta atenção na sua volta, presta atenção nesses 40 anos, presta atenção no que te espera, presta atenção no que você quer, no que você quer deixar, no que você quer ter, no que você quer fazer, no que você quer construir, não é? E quem, que é Deus, quem está com você o tempo todo, e quem, através de quem você consegue cumprir
seja a sua missão, seja as coisas que você almeja ou que você almejou nesses 40 anos. Para, escuta, presta atenção, né? Nesse Deus que é que te acompanha, que é o nosso Deus. Presta atenção em volta, presta atenção nas pessoas que estiveram do seu lado, presta atenção no caminho, mesmo que o caminho não seja o objetivo final, ele é só a jornada. É muito difícil a gente escutar os mais velhos. Vamos falar aqui bem numa boa? É muito difícil. Por quê? Porque nós precisamos experimentar a laranja. Então, nesse momento agora, Moshe já não é mais aquele que diz Shema Israel, porque Deus disse isso. Agora ele é aquele que diz, veja, você prestou atenção, olhou, é quando você fala com um filho, né, e diz para ele, escuta aqui que eu quero falar com você, tá? E ele diz, tô escutando, mãe, tô escutando, pai, mas tá por ali. Você fica ali tiririca, por quê? Porque você quer que ele pare, que ele preste atenção, que ele escute, mas daí, depois disso, você quer que ele veja. Ele olhe nos seus olhos e ele veja o porquê você pediu para que ele escutasse. Veja tudo que te espera, veja as bênçãos, mas veja também as maldições, veja tudo. Né? Nós não vamos falar muito de bênçãos e maldições, nós temos um vídeo aqui sobre isso, mas nós precisamos entender aqui o que é esse veja, o que pode ser esse veja, porque tem várias interpretações. Então veja, você parou, você escutou, você entendeu, então agora veja, porque esse ver aqui não é um ver só com os olhos, ele é parecido com a escuta, ele é como a escuta, não é ouvir com as orelhas, é ouvir com atenção, prestando atenção. Então este veja aqui não é com esses olhos aqui, mas é com os olhos do intelecto. Veja, perceba, olhe em volta aquilo que você já entendeu, que você já escutou. Quando nós falamos sobre esse momento, o que nós vamos ler aqui é o capítulo 11, o versículo 26, tá? O primeiro mesmo ali, Dere. Mas antes eu quero deixar aqui uma coisa bem importante para nós. Quando nós falamos em bênçãos, nós temos dois tipos de nação, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aqui essa pessoa que está no deserto, que agora vai sair do deserto e vai entrar na terra prometida. Esta nação que agora está no deserto, mas que vai sair do deserto e vai entrar na terra prometida. Aquela nação que come e se farta e quer mais. Por quê? Porque se farta, ele é momentâneo, ele é temporário, ele é rápido, você quer mais. A nação quer mais. Ela quer mais e quer mais. E a pessoa, e o glutão? Eu quero comer tudo isso aqui agora e logo passa e eu quero mais, eu quero mais. E o sexo? Eu quero tudo agora. Ai, que bom isso que me dá, que eu sinto e eu quero de novo e de novo. Esse é um tipo de pessoa. E esse é um tipo de nação. Esse é um tipo propício à maldição. Porque tudo que vem rápido, vai rápido. Porque tudo que tem muita fome, você não sente o sabor, termina e você quer mais. E existe aquele outro tipo de nação. E existe aquele outro tipo de pessoa. E é essa nação. E é essa pessoa que nós queremos ser. Ao sair de todo esse processo do deserto que não foi nada fácil e entrarmos na terra prometida agora, tendo prestado atenção no Shema Israel e vendo como pode ser uma bênção. Como é que nós fazemos isso? Quando nós abençoamos. Quando nós abençoamos uma comida, nós abençoamos, nós ingerimos, nós nos nutrimos e nós agradecemos. Assim é o quê? Assim é uma bênção. Assim é bênção que vai nos vir. Mas se nós comermos sem ao menos, sem abençoar, sem agradecer, sem coisa nenhuma, tudo que nós vimos aprendendo, porque nós vimos um povo mal agradecido, nós vimos um povo que era abençoado, mas ficou amaldiçoado, nós vimos tudo isso durante esse caminho. Não existe nada que nós não tenhamos visto, e por isso veja tudo que passou. Quando você abençoa aquele relacionamento, quando você está com a pessoa e quando você agradece a pessoa, não é? Depois de toda essa, é o que vem? É uma bênção. E quando você sai fazer compras enlouquecido, eu quero mais, e aquilo logo você já quer outra coisa, esta pessoa, esta nação é a da maldição.
mas você vai, você trabalha, você tem a Parnassá que vem através do seu trabalho, porque Deus permite, porque Deus te ampara, não é porque Deus permite realmente que você tenha esta Parnassá, você vai lá e compra aquela roupa, aquilo que você está precisando, e você agradece por ter podido fazer aquilo. Veja a diferença da nação que abençoa o seu processo, que absorve o seu processo e que agradece por ele, e aquela que não faz isso, não é? Então nós conseguimos entender o que é bênção e o que é maldição. Então ele vem e diz, veja que pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Vou fazer a bênção da água. Agora deu bem certo, né? Baruhatado na Elohim Melech Haolam, Shekoni Yat Bidvaram. Vamos agradecer então, não é? Agradecer a Deus pela água. Entenderam tudo isso? Tudo que nós passamos no deserto, quando nós chegamos nesse momento e que nós já prestamos atenção em tudo, nós já sabemos o legado que podemos ou não deixar, quando Moshe chega e diz, agora veja. Por quê? Porque você já prestou atenção. Esse é o processo comum. Você pega o filho, olha nos meus olhos, veja. Se tudo for como você escutou e prestou atenção, sim, você terá as recompensas. Então é por conta das recompensas? Não, a recompensa de bênção ou maldição é um mérito, é uma consequência. É uma consequência. Então eu vou ler aqui do Rabino Ben Atar. Nós vamos tirar algumas coisas daqui, porque é o combinado eu sempre trazer um comentarista para não ficar só o que eu estou falando, mas é muitíssimo importante que você se coloque nisso. Novamente, nós estamos saindo aos poucos desse entendimento de nomenclatura, né, de Bnei Noach, mesmo, nós somos Bnei Noach, mas nós vamos tirando aos pouquinhos a nomenclatura para que você consiga se colocar como unicamente um ser humano e se enxergar naquele processo, seja ele como for, e ver que essa metáfora na sua vida, mesmo que a história exista, não é? Lá a história literal, ela pode ser sua, e você vai colocar ela metaforicamente em todos os lugares, em todos os momentos da sua vida, naquele que você sofreu, naquele que você cresceu, naquele que você absorveu, naquele que você escutou, naquele que você sentiu prazer, naquele que você abençoou, naquele que você agradeceu, naquele que você decidiu e naquele que você recebeu a consequência por tudo que você fez, por tudo de bom, porque nós estamos trabalhando para tentar nos melhorarmos. Então que esta terra prometida seja para todos nós e que lá esteja tudo o que nós almejamos e merecemos. Nesse tempo todo da nossa jornada de adulto, com tantas perdas, mas com tantos ganhos, porque existe aqui uma coisa que agora Moshe tinha. O que é que Moshe tinha? Moshe tinha experiência. Moshe era o homem de palavras lá em Bamidbar. Ele era o homem de palavras em Devarim, desculpe. Bamidbar é números. Lá em Devarim, ele era o homem de palavras. Ele não era mais o gago, ele não era mais o não erudito. Ele teve todas as experiências. Ele é o homem que pode passar. Ele é o único homem nesse momento que pode dizer, veja, com esses olhos aqui do intelecto. Então vamos lá. Eu ponho diante de vós hoje bênção e maldição. Veja, ele fala, veja que eu ponho diante de vós hoje bênção e maldição. Quando nós lemos no hebraico, nós vamos ver que Re'e Anohi. Quando nós lemos isso, nós entendemos que é Deus falando. Então eu quero que vocês saibam que existe uma interpretação, uma alusão como se fosse Deus, tá? Como se Moshe dissesse, por exemplo assim, que pode ser depreendida desse versículo, que diria por se falar ali Anohi, que isso se refere ao próprio Deus. Então nesse caso o sentido do versículo vê que Deus, o Anohi, disse, eu ponho diante de vós. Então eu quero que vocês saibam disso, porque pode ler no hebraico e ver Anohi. Mas Anohi, como assim? Moshe está se colocando, Anohi é Deus, né? Anohi é eu para Deus, não é qualquer um, não é? Então existe essa alusão, nós não vamos trabalhar isso, nós vamos falar aqui como Moshe falando para o povo. É como você
que já é experiente falando para as gerações futuras, você falando para os seus filhos. Pode ser. Bom, então, por que Moshe empregou o termo ver em relação às coisas imateriais que você não pode ver? Não é? Porque ele fala ali, apoio diante de vós, hoje. Primeiro ele diz, eu coloco diante de vós, à sua frente. Veja. Agora você já escutou, veja. E ele diz hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Bênção e maldição. Tudo imaterial. Não é? E por que mencionou a si próprio dizendo Anohi? Eu. Além disso, porque ele começou falando no singular, dizendo vê, em vez de dizer vede, né? Todos vós. Por que ele falou no singular? E passou a falar toda a passagem no plural. Porque toda a passagem vai acontecer no plural, mas ele começa falando em eu, no singular. Ao que parece, o teor do presente versículo está ligado à mensagem que Moshe quis transmitir, que as pessoas devem aprender a dar mais valor à vida no mundo vindouro do que à vida neste mundo. Então, o mundo vindouro que nós não podemos ver, nós podemos entender uma bênção e uma maldição como algo que nós também não podemos ver, apesar de que a gente vê, né? Quando a maldição vem e quando a bênção vem, a gente consegue enxergar bem direitinho. Mas é isso que quero dizer aqui. Não são coisas que se pega na mão, não são coisas materiais. Para dar credibilidade ao ensinamento desse gênero, o profeta devia possuir duas qualificações. A primeira, conhecimento profundo do bem celestial. E a segunda, conhecimento desta vida e do que ela tem a oferecer. Quando ele diz isso aqui, deixa eu me ajeitar. Quando ele diz isso aqui, a gente entende o que nós falamos antes, a experiência. Moshe tinha a experiência. Então, para que uma pessoa possa falar essas coisas, como diz aqui, ter credibilidade, ela precisa ter experiência. E por isso é tão difícil para nós escutarmos as pessoas. Nós precisamos ver, né, essa experiência, sentir isso e parar e escutar. Isso não é fácil. Por isso, você veja que está no final dos 40 anos esse Shema, não é? Essa escuta aqui. E veja, se alguém, olha só, se alguém que pregasse os valores da vida no mundo vindouro não fosse abençoado com sucesso nesta vida, as pessoas não lhe dariam ouvidos, pois achariam que ele estaria buscando consolo em uma expectativa por não ter sido bem sucedido no presente. Sabe quando você vai dar uma opinião, um conselho, uma ajuda para alguém? Sobre algum assunto ou ensinar alguma coisa, e a pessoa diz, mas você aprendeu isso onde? Mas quem foi que te disse isso? Você fica sem credibilidade, a pessoa não acredita. Você precisa ser uma pessoa nesse mundo de sucesso financeiro, de sucesso amoroso, ter muitos amigos para que você tenha credibilidade, para que o outro diga assim, como é que você está me ensinando, está querendo ser coach da minha vida se você nem é uma pessoa de sucesso, se você nem cuidou da sua? Então, precisava ter todas essas coisas. O que é que Moshe tinha aqui? Por que ele tinha essa credibilidade? Ele precisava ter essa credibilidade, ele tinha a experiência. Ele era o cara que passou o tempo todo, não é? Do deserto. Ele era, né? Nós temos ali Caleb, nós temos Yehoshua, mas ele era vamos entender aqui metaforicamente, ele era o patriarca deste povo aqui, não é? Dessa história, desse momento da história. Ele tinha a experiência, então ele tinha a credibilidade, ele precisava ter a credibilidade. Você tem que ter a credibilidade para que a pessoa olhe para você e diga, uau, entendi. Acho que você está certa, porque vejo as suas coisas. Nós temos este problema. Às vezes, nós pecamos por isso e perdemos uma chance muito grande de aprender com alguém porque nós não damos credibilidade, porque não nos parece que ela tenha experiência. Os sábios nos ensinam que aquele que é sábio nem sempre é velho, não é? E que nós podemos aprender sim. O porquê a Voto nos explica isso muito bem, com os mais novos também. Então, existe todo um processo aqui de credibilidade e de buscar isso, de ser. Veja que Moshe é sempre incisivo, ele é sempre muito seguro no que ele diz, sim, porque agora ele é um homem de Devarim, ele é um homem de palavras, não é?
Além do mais, alguém que tivesse tirado proveito de tudo nesta vida e elogiasse o mundo vindouro exageradamente, não seria digno de crédito, a não ser que provasse conhecer o que se passa nas regiões celestiais. Como é que Moshe ia dizer, coloco diante de vós hoje bênção e maldição para o mundo vindouro, por exemplo, se eu não tenho conhecimento do mundo vindouro, se eu não tenho credibilidade para que você acredite, já que você não está vendo com os olhos da cara? Gerações. Está falando para as gerações que vão entrar e para as futuras. Isso vai ser oral depois, um contando para o outro, não é? Além da escrita. Então, como que ele vai fazer isso? Como que ele vai dizer a bênção e maldição num mundo vindouro, num esotérico, num particular, num invisível, tendo credibilidade? Deve ter sido, começou por lá, né? Então, que a gente tem que ter títulos. Ele era o Bambambam, ele era o Moshe Rabbeinu. Foi por isso que Moshe sentiu-se impelido a aplicar o termo Anohi. Essa é uma interpretação, e é a que nós estamos abordando, tá? Não como se ele tivesse dito por próprio Deus. Sobre si próprio, ele usou Anohi sobre si próprio. Ele convidou as pessoas a enxergá-lo como uma personificação da verdade que estava prestes a revelar, quer dizer, veja, eu coloco diante de vocês porque passei por isso. Olhem, se espelhem em mim, emulem, eu sou vocês. Eu sou vocês. Moshe tinha conquistado toda a honra e glória que é possível alcançar nesta vida. Tinha o porte de um gigante, como diz o Talmud. Era um herói, como diz o Midrash. Tornou-se rei de uma nação poderosa, no Midrash, e era dono de grande riqueza, conforme os nossos sábios ensinaram no Talmud. A respeito da frase, Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, és belo, meu amado, sim, agradável. Isso tudo era Moshe. Isso tudo ele quer que nós olhemos para ele e nos espelhemos nele. Então ele usa para si próprio Anohi. Além disso, ele também conhecia a vida no mundo superior, tendo subido ao céu e provado do sabor do alto. Então, o que ele tinha? Aqueles dois requisitos para ter credibilidade, conhecimento do mundo vindouro, não é? E aquele sucesso, vamos dizer assim, e aquela experiência, não é? Naquela passagem toda pelo deserto e antes dele mesmo. Como é que nós vamos entender? Além disso, ele também conhecia a vida do mundo superior, tendo subido ao céu e provado do sabor do alto. Modernamente, atualmente, para você que sai da nomenclatura, que é livre, que tem o seu espírito livre para entender, para interpretar, para se utilizar e para observar os ensinamentos judaicos para a sua vida, seja você quem for, é quando nós falamos de uma alteração, não é, da consciência, um estado alterado de consciência, uma meditação profunda, uma conexão muito particular, realmente muito profunda, muito direcionada, muito com Deus, muito com a divindade. Uma alteração de consciência, estado alterado de consciência, estado meditativo profundo, puro, não é roupas limpas que Moshe teve no Monte Sinai. Então ele vislumbrou este céu, é isso que quer dizer, é uma metáfora. Ele não subiu no céu, ficou lá com os anjinhos voando e voltou. Ele meditou, ele teve um estado alterado de consciência, uma meditação profunda, pura, religiosa, na palavra de ligar mesmo a Deus, transcendente. Então ele tinha todos os apetrechos, não é mesmo? Sendo possuidor das qualificações requeridas, Moshe proclamou uma mensagem ao povo conforme eu explicarei. Ele vai dizendo a seguir. Ele começou dizendo, vê, no singular, juntando todos os membros do povo, uns com os outros, como se constituíssem um único indivíduo, pois todos tinham visto
por igual que Moshe conhecia a fundo tanto este mundo material quanto o mundo vindouro espiritual. Ele olha para a multidão, para o povo, e ele diz: veja, você, povo unido. E aí nós vamos entender sobre bênção e maldição de uma nação, esse é o ouvir com os ouvidos, de uma nação unida, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa integral, de uma pessoa inteira, de uma nação inteira, que abençoa, que usufrui e que agradece. A abordagem mais profunda do Remes, ainda mesmo sendo do Remes, permite interpretar o versículo sobre outro ângulo. Os nossos sábios ensinaram no Zohar, então vai um pouco mais profundo, que todo judeu que cumpre os ditames da Torá possui uma centelha de Moshe dentro de si, não é? Então o povo realmente se espelhou nele. Assim esse era o objetivo. Tem um pouquinho de Moshe. Sabe quando a gente tem o nosso pai ou a nossa mãe ou alguém que a gente gosta muito e a gente diz assim, ó, tem um pedaço de você em mim, tem um espírito de você em mim. Essas são todas metáforas onde o Zohar deixa claro que todo judeu que cumpre os ditames, ele tem um pouco de Moshe. Se ele não cumpre nada, tanto faz ser judeu ou não ser judeu, se não cumpre, não tem esse pedaço de Moshe, porque esse pedaço de Moshe não é no DNA de Moshe. Não é o DNA dele, é um pedacinho daquilo que você aprendeu, daquilo que você cumpre, da Torá de Hashem, dos preceitos que são feitos, da mitzvah que você cumpre, e depois dessa mitzvah, outra mitzvah, e uma atrás da outra, uma depois da outra, te trazendo como recompensa a próxima mitzvah, a preparação, o conhecimento. Quando nós fazemos uma mitzvah, qual é a nossa grande recompensa? A outra que vem é mitzvah pela mitzvah, por ela mesma, porque aqui nós estamos preparados. Então existe uma centelha de Moshe. Quando nós falamos sobre a Damarishon e Ravá, e nós vemos que eles comeram, não é? Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento, né? A árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Nós ficamos naquela historinha infantil e achamos que tá tudo bonitinho. Deus disse para não comer, eles comeram, então eles se ferraram porque eles comeram em todas as gerações de nós todos. O que aconteceu lá foi que, escuta, presta atenção, não é para comer. Agora você comeu, veja. Agora veja que isso poderia ser uma bênção, mas é uma maldição. Por quê? Porque aquele momento, Adão, Arishon e Ravá não estavam preparados para receber aquele conhecimento. Preparados para receber aquele conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos preparando. Então, uma mitzvah prepara para outra mitzvah e para você receber o conhecimento, se preparar para poder receber. Porque se você não estiver preparado para receber, isto vai dar ruim, como deu com Adão, Arishon e Ravá. Então, quando ele diz ali, todo judeu cumpre, quando você cumpre, você tem Moshe, um pouquinho de Moshe dentro de você. Nem é preciso dizer que todos os israelitas da geração que teve a sorte de tê-lo em seu meio possuíam a sua centelha dentro de si, porque você está andando com aquela pessoa. Como a gente diz, né, que cobra não anda com peixe, você está andando com Moshe, não é? Como aqui nós estamos nos caminhos da Torá, então nós estamos andando, o nosso espírito, a nossa centelha, o nosso pedaço ali da Torá em nós, de Moshe em nós, daquela pessoa que te acompanha, daquela pessoa a qual você vive, daquela pessoa a qual você admira, daquela pessoa que você ensina e aprende muito. Há uma centelha dela, e não é no DNA, há uma centelha dela em nós. Isso é maravilhoso. Então não andem com cobras se vocês forem peixes. E vai adiante. Foi relacionado a isso que Moshe disse, vê que eu.
como se falasse consigo mesmo e dissesse eu, pois como todo povo judeu tinha uma parte dele, falar com qualquer um do povo era como falar a si próprio. Vejam, eu sei, eu vi, eu fiz, eu escutei. Então eu, vejam que vocês também. Isso é maravilhoso. Bom, isso também explica o emprego do singular para dirigir-se ao povo. Pois mais adiante, quando nós vemos ali, ponho diante de vós hoje bênção e maldição. A palavra hayom, que é hoje, né, ou agora, implica que só então, passados 40 anos, o povo captou aquilo que o seu mestre Moshe teve em mente. Conforme os nossos sábios ensinaram no Talmud Avodah Zará, um discípulo só entende a intenção de seu mestre depois de 40 anos. Sabe que tem aquela história da Kabbalah que você só pode estudar a Kabbalah depois que tiver 40 anos, tem essas coisas, né? O 40 é um número bem importante. E veja aqui então que se no Talmud um discípulo só entende a intenção de seu mestre depois de 40 anos, se está lá no Talmud dito, toda essa parte que fica tão alegórica é para nós sempre trazermos para os nossos dias e para nós entrarmos profundamente ali. Por quê? Quando ele diz agora, é porque agora, Hayom, hoje, não é hoje quarta-feira, hoje quinta-feira, hoje Shabat, não é hoje, agora, depois dos 40 anos, depois de viver tudo que viveram, depois de entender, depois de aprender, depois de ter a experiência, depois de escutar, agora é hora de saber que eu venho e hoje pode acontecer tanto bênção quanto maldição. Esse agora é depois da idade adulta, é depois, no entrar na terra prometida, porque as bênçãos e as maldições que tiveram durante o deserto, essas ficaram para trás. Essas ficaram para lá do legado. Agora, hoje, as bênçãos e maldições são outras. Elas são dentro da terra prometida. Ele está falando de um futuro hoje, agora. Consegue entender isso? Agora você está preparado. Passou os 40 anos no deserto, Adam Arishon e Havá. Teve as suas dúvidas, os seus questionamentos? Idolatrou, fez coisas erradas, bateu na rocha, sofreu, ficou doente. Teve tudo isso? Compreendeu que Shema Israel, que Deus é um? Compreendeu essas coisas? Sentiu o físico? E que o físico todas as coisas materiais devem ser santificadas. Entendeu tudo isso, Adam Arishon? Então agora você pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes não. Precisamos estar preparados para o sod, para o segredo. Porque o literal nós lemos. Basta que sejamos alfabetizados. Os sábios interpretaram as palavras hoje, bênção e maldição como indicativas de que, embora para os ímpios o hoje pareça uma bênção, ele na verdade não passa de uma maldição. Esse ímpio aqui, nós vamos entender, aquele que tem um monte de dinheiro e come tudo, não abençoa, não agradece, e ele quer mais e mais e mais. Aquele que vive na luxúria, quer mais e quer mais e quer mais, não entende para que cada coisa serve, não santifica as coisas físicas, não faz isso. Este é o ímpio aqui. Então a sua vida, a sua fortuna, as suas mulheres ou os seus homens, a sua comida, a sua fartura mesmo, ela pode ser uma maldição. Por isso que muitas vezes uma pessoa que é idônea, uma pessoa que ela não é ímpia, não é, ela é um justo, mas as coisas parecem que não acontecem, aquele dinheiro que não vem, aquilo que não se resolve, não é? E a gente diz assim, fique tranquilo, com aquela coisinha dos antigos diziam assim, Deus tira um prato para colocar outro bem melhor. Essa metáfora diz respeito a isso. Às vezes a fortuna vem para trazer maldição para você, porque você não sabe lidar com o seu Yetzer Hará, porque ele é mais forte do que você, porque ele nos conhece antes de nós nascermos. Existem sábios que dizem que o Yetzer Hará ele é tão danadinho que ele nos conhece antes. Ele sabe sobre nós antes mesmo de nós
estarmos aqui. Então, às vezes, essa fortuna, essa coisa toda, essa nação muito rica, essa população enorme, isso tudo pode trazer maldição. Esse mundo é chamado de um dia, conforme a interpretação dos sábios no Talmud, a respeito das palavras acima, neste dia para cumpri-los. Moshe justapôs as palavras hoje e bênção, para indicar quão breve será essa bênção, pois tornar-será uma maldição. Nós precisamos viver aqui, viver direito, viver bem. Ninguém diz que não é para ter as coisas, nada disso, mas nós precisamos saber que aqui não termina. Nós temos o mundo vindouro, então nós temos que também pensar no mundo vindouro, sermos íntegros aqui, justos aqui, não é? De forma genuína, para no mundo vindouro nós sermos assim também. Sabe que dizem que todos os prazeres no mundo vindouro, eles são 10 vezes mais fortes do que o daqui. Então, provavelmente, no mundo vindouro, as coisas ruins também vão ser 10 vezes piores. Nós precisamos entender esse estado de mundo vindouro. Não é um lugarzinho atrás da cerca da montanha. Você não escala a montanha e do outro lado está, não é esta montanha, é outra. Você vai escalar uma montanha há muito tempo. Esse é um deserto longo, né? Então nós temos que almejar também o mundo vindouro. Entender bênção e maldição. O que é bênção aqui? O que é maldição aqui? De verdade. Então muita coisa às vezes é uma maldição. Porque você vai se perder. Moshe justapôs as palavras deles. Conclui-se de tudo isso que para os ímpios o sucesso nesta vida é insignificante e traz maldição. Até porque esse sucesso, quando a pessoa é ímpia, ela só quer mais sucesso. Então ele é insignificante, tá? E traz maldição. No mesmo local do Midrash, os nossos sábios apresentaram a seguinte analogia. Um homem chega a um cruzamento e tem diante de si 2 caminhos. Um que começa pavimentado, mas acaba espinhento, e outro que, bem ao contrário, começa todo espinhento e difícil, mas acaba pavimentado. Esse homem avisa os transeuntes que não se iludam com o que os seus olhos veem. Então veja. Ah, mas está todo pavimentado, é por aqui que eu vou, está fácil, está curto. Esse provavelmente seja o que vai ser espinhento depois, provavelmente seja aquele que vai ser muito mais longo depois. Não se engane com o que os seus olhos veem. Avisa que os transeuntes não se iludam com o que os seus olhos veem, já que depois de 2 ou 3 passos a situação se inverterá. Ao dizer, ponho diante de vós hoje bênção e maldição. Moshe quis dizer que há 2 espécies de bênção, cada qual acompanhada por uma maldição. O caminho do ímpio, que começa tranquilo, mas é do ímpio, tá? Não quer dizer que todo caminho tranquilo vai acabar mal, tá? Nós estamos falando do ímpio. Pavimentado, mas acaba cheio de espinhos. E o caminho da vida, que começa difícil, espinhento, mas acaba pavimentado, ambos contêm bênção e maldição. Nós fazemos essa diferença. Na continuação do texto, lá depois, no versículo 27, Moshe explica que a bênção verdadeira está no caminho que começa de maneira pouco auspiciosa, exortando o povo a escutar os mandamentos de Deus, apesar das dificuldades iniciais, mas ao mesmo tempo adverte aos ímpios que para eles o caminho que considerem abençoado, a vida neste mundo físico, é na verdade uma maldição. Quando Hashem escolheu Moshe, ele era perfeitinho ou todo erradinho? Ele era erradinho. E ele foi se melhorando, né? E virou um erudito, não é? Virou o mestre, o maior profeta de todos na terra de Israel. E quando Hashem escolheu Davi, ele era fraquinho, ele era pequenininho, ele era um pastor que tocava uma harpa e ele foi o grande rei David. E Shelomo era o filho do adultério, ele era o filho do pecado, ele era o filho de Batsheva, mas foi ele que foi escolhido e ele foi o grande rei Salomão.
Então, quando você vê a dificuldade, quando você vê o deserto e quando você vê um lugar muito facinho, mas muito rapidinho, entenda, essa é uma mensagem muito importante. Não se engane com o que os seus olhos veem. Por isso ele diz: vê que eu ponho diante de vós, eu ponho diante de vós um caminho fácil à primeira vista, mas muito longo, parece curto, mas não é, pavimentado, mas você não sabe o que vem depois. Por quê? E do outro lado, o caminho que é difícil, que você não vê, que ele parece ser muito longo, mas depois está pavimentado. Por que isso acontece? Porque você precisa ter conhecimento, preparo, experiência para receber. Né? Cada recipiente, cada vaso recebe a água, a flor que cabe nele. Então eu ponho diante de ti bênção e maldição. Então eu ponho diante de ti. Por que Deus colocou aquela árvore? Para provocar Damarishon e Ravá? Não! Eu coloco a bênção e eu coloco a maldição. Você está preparado para colocar a mão, para ir por esse caminho um pouco mais difícil? Você está preparado? Porque aí você ajeita depois. Você não está preparado porque você precisa ter experiência. Nós precisamos ter experiência. Então, nem sempre aquilo que os nossos olhos veem, quase nunca, é o que realmente existe ali. Essa é uma mensagem bem importante dessa paraxá. Claro que a paraxá é longa, tem muito mais coisas, mas essa é a parte que mais me interessou aqui. Nós entendermos que nós só conseguimos olhar para alguma coisa, não com esses olhos, mas com o olhar da atenção, somente depois que nós aprendemos a escutar. Escuta, Israel. Então nós escutamos. Olha para mim, presta atenção. Olha, veja, agora vê. Ali está a terra prometida. Existe um caminho. Nós estamos chegando ali. Você pode ter bênçãos e você pode ter maldições. Hoje, depois dos 40 anos, com experiência, se você decidir ser ímpio, receber maldições, porque elas estão em tudo, é como o bem e mal, né? O bem e mal está em nós. Nós precisamos equilibrar isso. Não tem como discernir o que é bem se você não conhece o mal. Então ele coloca hoje, depois de 40 anos, veja, escolha, porque eu ponho diante de vocês aquilo que eu mesmo vi, porque eu sou como vocês, porque vocês têm um pedaço de mim que vim esse tempo todo trabalhando para o povo a serviço de Hashem. Eu espero que essa mensagem fique muito forte em nós, porque nós chegamos então naquele final ali dos 40 anos de adultice. Nós estamos ali preocupados, é o casamento, é o emprego, é a profissão, é os amigos, é aquilo que eu não gosto, é o hobby, é tudo isso que eu preciso ter, o lazer, todas essas perguntas que tem, que continua tendo e tal, e de repente eu estou cansada. Sou cansada desse deserto, já não aguento mais e me aparece na minha frente um caminhozinho facinho. Olha aqui se você fizer assim, um ajeite aqui, uma malandragem, sei lá, você chega lá mais rápido. Você atalha essa montanha. Você voa por cima desse deserto. Você já passou tudo aquilo e você está cansado e você diz, opa, vou aqui. Só se você for ímpio. Então não seja ímpio. Você vai olhar e vai ver. Foi difícil até aqui? Foi. Mais um motivo para eu não achar que tudo vai cair do céu agora. Porque agora parou de cair do céu, não tem mais maná. Agora é eu por mim mesmo. Somos nós por nós mesmos. Então nós vamos trazer um pedaço de Moshe conosco. Nós vamos ter essa experiência. Aí nós vamos preparar este recipiente que somos nós para receber essas bênçãos e ficar longe das maldições. Perceber, e para nós percebermos uma da outra, nós precisamos ver, veja, e nós só vamos ver qual é o caminho melhor se nós pararmos para escutar aqueles que tinham experiência, os que têm experiência. Moshe. Por outro lado, escutando Moshe, o que ele disse, o que foi dito, o que é explicado em Ekev, está no final dos 40 anos, porque durante esses 40 anos nós precisamos comer a laranja, sentir o gosto por nós mesmos e seguir Moshe, e seguir a Torá, mas experimentar. Nunca saia dos mandamentos, perceba os estatutos,
cumpra as mitzvot, seja diligente, perceba, escute e enxergue. Você só vai enxergar, vai colocar os seus olhos onde realmente eles devem se focar se você souber escutar. E essa é uma mensagem muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam ali, quase entrando na terra prometida, com tudo ajeitadinho na sua vida. Os pepinos vão vir depois, vai vir vários pepinos, mas são desertinhos bem pequenos. Porque você já tem experiência, porque você já comeu areia, porque você já sabe que o caminho pavimentado e facinho nem sempre é o melhor. Nós sabemos que a Chapeuzinho Vermelho desobedeceu a experiência da sua mãe que disse: não vá pelo bosque, vá pela estrada. Ela preferiu ir pelo bosque porque o bosque era mais bonitinho, ele era mais rapidinho. Ela foi por um atalho e este atalho a levou onde? Quase que para dentro da boca do lobo. Então nós vemos que as histórias infantis também nos ensinam muito, não é mesmo? Obedeça a mamãe, vá por onde ela disser, ela tem experiência. Experimente por você só uma saia dessa numa boa. Não vire um ímpio, tenha bênçãos, mais bênçãos do que maldições. E entenda que o mundo vindouro, tudo é 10 vezes mais forte. Seja lá o que for. Eu vou ler hoje o Salmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, tá? Vou pedir que comentem, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sejam todos muito felizes no dia de hoje. Estamos quase terminando a Torá, o nosso estudo das Parashiot. Abomino os... esqueci de dizer qual que é, o 119 Samer, tá? Abomino os homens de coração hesitante, pois a tua Torá dedico totalmente o meu. És meu refúgio, meu escudo protetor. Em tua palavra deposito minhas esperanças. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois a guardar os mandamentos de meu Deus me dedicarei. Guarda-me, ó Eterno, conforme tua promessa, e não permita que seja frustrada a minha esperança. Ampara-me e serei salvo, e com teus estatutos ocupar-me-ei. Rejeitas os que de teus ensinamentos se afastam, porque vivem em mentira e falsidade. Purgaste da terra como escória todos os ímpios, por isso amo os teus decretos. Estremece meu corpo com temor de ti, e teus juízos reverencio. Amém. Abomino os homens de coração hesitante. Não hesite, olhe para o caminho, já escutou, já está tudo escutado, já está tudo entendido, olhe bem, veja, perceba e vai para o lado certo. Às vezes ele não é o mais curto. Tenham todos um maravilhoso dia, até mais.